Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Bruno Zoca. Bom, hoje é a nossa aula de revisão, então a gente vai voltar um pouquinho a alguns conceitos que a geografia trabalha, e aí eu vou explicar e vou deixar a atividade para vocês, tá bom? Então, vamos lá voltar um pouquinho no que já foi trabalhado com vocês. Um dos conceitos que a geografia trabalha é a paisagem. Nós temos alguns conceitos trabalhados pela geografia, vamos lembrar rapidinho. Temos o espaço geográfico, temos o conceito de lugar, de território, enfim, e chegamos aqui ao conceito de paisagem. Mas afinal de contas, o que é paisagem? Por que é importante estudar as paisagens e quais os tipos de paisagens que a gente pode estudar, verificar? Bom, num primeiro momento, paisagem, ela nada mais é do que aquilo que basicamente a nossa visão, o nosso olfato, o nosso tato, enfim, a gente consegue tocar, enxergar, enfim, consegue sentir. Mas o sentido que nós mais utilizamos para analisar e descrever uma paisagem, geralmente é a visão. Então a gente pode dizer que a paisagem é basicamente aquilo que a nossa visão consegue enxergar, abarcar, né? Aquilo que ela consegue ver e compreender. Então, basicamente, a paisagem ela é algo que está marcado na história e a gente consegue, de uma certa forma, visualizar aquilo ali. E por que é importante estudar isso? Por que é importante estudar e analisar as paisagens? Bom, é muito importante para a geografia analisar as paisagens, por quê? Porque através de uma paisagem a gente consegue definir aquilo que ela sofreu ao longo da história, ao longo do processo, né, dos tempos. Então, por exemplo, se eu tenho uma região, um lugar ali que demonstra uma paisagem de seca, eu posso, através daquela imagem, saber se na história aquele lugar sempre foi daquela maneira ou se agora, né, está sofrendo esse processo e por isso aquela paisagem demonstra então uma área seca, uma área com problemas. Enfim, a paisagem você pode estudar ela para diversas formas, né, para um problema num bairro, num problema de cidade, num problema de uma casa ou até mesmo para você enxergar as belezas, né, as belezas naturais que as paisagens trazem. Bom, falando em belezas naturais, quais os tipos de paisagem que a gente pode verificar? Basicamente, nós teremos dois tipos de paisagem, que a gente vai chamar de paisagem natural, aquilo que o homem ainda não tocou, não modificou de certa forma, apesar que é difícil, né? Hoje o homem influencia praticamente quase tudo no planeta, então de certa forma alguma influência, mesmo na paisagem natural, é capaz de o homem ter tocado, influenciado. Mas nós temos dois tipos de classificação de paisagem, paisagem natural e paisagem humanizada ou cultural. Deixa eu só colocar aqui então. Então, basicamente, são essas paisagens que a gente pode verificar. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, então, para a gente ver melhor como é que isso funciona. Vamos lá, olha só, paisagem natural. O que nós temos nessa paisagem? O que você, aluno, consegue observar nessa paisagem? Vamos lá, tempo. Bom, nós temos aqui uma floresta, né? Uma floresta que basicamente, deixa eu pegar aqui se eu tenho uma caneta, eu acho que eu tenho uma caneta aqui, caneta. Se vocês observarem, nós temos aqui ao fundo, né, um nevoeiro que pega aqui essa parte da floresta. Nessa paisagem, nessa imagem que nós estamos vendo que retrata essa paisagem, nós temos então a ideia de que isso é uma paisagem natural. Nós não temos traços ali que essa natureza foi modificada, não temos traços ali da presença humana, da presença modificadora dessa paisagem. Então, quando você estiver confrontando, né, uma imagem, né, com essas características, você vai dizer que isso se trata de uma paisagem natural. Nós só temos elementos naturais descritos aí nessa paisagem. Agora, quando você observa uma paisagem que tem traços da natureza. Porém, o que nós temos aqui? Nós temos uma estrada e provavelmente essa estrada foi feita pelo homem. Então nós temos uma paisagem humanizada. Nós podemos, obviamente, interpretar que nós temos traços de uma paisagem natural, mas que foi modificada pelo homem, uma paisagem humanizada. A próxima paisagem aqui, olha só, cidade de Chicago, né? A maior cidade do estado de Illinois, nos Estados Unidos.
Cidade de Chicago, nós podemos dizer então que é uma paisagem obviamente humanizada, né? Uma paisagem cultural e organizada, né? Porque foi uma paisagem que o homem planejou e ele atua modificando e organizando, tentando organizar, né, esse espaço. E falando nisso, a paisagem ela sempre vai ter as suas mudanças, as suas transformações, mesmo pelo homem ou pela própria natureza. A paisagem ela não é estática. A gente está analisando uma paisagem que ela está trazendo aquele elemento naquele momento, mas ao longo do tempo ela vai sofrer alguma modificação, ou pelo homem ou pela própria natureza. Beleza, pessoal? Tá dando para compreender? Então vamos lá. Bom, trabalho com paisagem e lugar. Então nós vimos, né, nos estudos de geografia a importância de estudarmos diferentes lugares. Bom, voltando então no conceito de lugar, primeiro vocês devem lembrar o quê? Que o lugar é aquilo que cada um de vocês tem a maior intimidade. Por exemplo, o quarto é um lugar que você dorme, que você faz ali o seu repouso, então você tem uma intimidade com esse espaço. Um outro lugar, a cozinha, né? Um outro lugar, a sala de aula, por mais que não está sendo utilizada, mas são lugares. Então, para a geografia, o estudo da paisagem e do lugar é extremamente importante, porque com esses elementos a gente consegue compreender melhor a dinâmica, como é que está funcionando as transformações, se são transformações boas, positivas ou não. E também a gente consegue entender um pouquinho o melhor do funcionamento, né, de uma sociedade, das pessoas que vivem nesses lugares. E a gente consegue conhecer cada um também. Então, por isso é importante observar as paisagens e compreender também a respeito dos lugares. Bom, aqui, né, eu vou deixar depois essas imagens e as perguntas para vocês responderem ou direto no link aqui do Google Forms ou no caderno. Se eu não conseguir colocar no Google Formulário, vocês façam no caderno, aí é só a resposta. Bom, essa primeira paisagem. Então, essa paisagem ela é urbana ou ela é rural? Né? Então, vocês observando, vocês vão fazendo as anotações. Eu não vou falar a resposta porque isso é para vocês fazerem como a revisão, a retomada. Ela apresenta mais características culturais ou naturais? Será que essa paisagem ela traz para nós mais elementos da natureza ou da transformação feita pelo homem? Né? Então você vai citar as características que levaram você a dar essa resposta, se ela é urbana ou se ela é rural. Depois, existe algum caos, algum descuido com a natureza? Quais os problemas que você acredita que um lugar deste pode ter? Então, observando essa imagem, essa paisagem, que problemas provavelmente existem aí? Então vocês vão responder, vão colocar ali nessa pergunta 3. A 4. Propunha algo que você e o restante da humanidade poderiam fazer, né, para contribuir para que esse lugar fique melhor. Então, analisando uma paisagem como essa, né, de uma cidade grande, com arranha-céus, com grandes prédios, enfim, com muita gente morando ali, o que você poderia propor para que ela fosse uma cidade melhor? Então, isso você vai colocar aí na 4. Continuando aqui a paisagem 2. Então, eu vou deixar também essa paisagem para vocês. Então vocês vão ter que pesquisar. Quem não conhece vai ter que procurar saber que paisagem é essa que temos o Cristo Redentor, né? Que lugar é esse? Em que cidade ele se localiza, né? Ele é um lugar bom ou ruim para você? Né? Aí a resposta é pessoal. E por quê? Por que esse lugar é bom ou por que esse lugar é ruim para você? E a terceira, identifica alguns problemas que possam existir próximos a esse lugar. Então, nós temos aqui alguns turistas, né? Deixa eu voltar aqui com a minha caneta. Nós temos turistas, né, observando aqui essa paisagem, esse é um ponto turístico. E que problemas nós podemos ter aqui aos arredores, né, desse lugar? Então, vocês vão descrever quais são os possíveis problemas. Beleza? Continuando aqui. Trabalhando com a sua paisagem. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Vocês devem escolher uma paisagem. Vocês podem pegar na internet, pode desenhar, não tem problema. Vocês podem escolher a paisagem que vocês quiserem. E aí, vocês vão seguir esse roteiro aqui, ó. A paisagem que você escolheu, ela é urbana ou ela é rural? Que lugar ela representa? Então, você anota no seu caderno. Que lugar ela representa? Esse lugar apresenta mais características culturais ou naturais? Aí você vai me dizer, a paisagem que eu escolhi, ela apresenta mais características culturais,
porque, por exemplo, ela tem um shopping com uma rodovia passando ali em frente, com ponto de ônibus, quase não tem árvore, enfim, por isso que ela é mais cultural. Ou não, a minha paisagem ela é mais natural, porque a foto ali, o lugar que eu escolhi, é a floresta amazônica e não tem muitos traços ali na região dessa paisagem, enfim, você vai descrever e vai justificar a escolha dessa paisagem. Depois, por que você escolheu esse lugar, né? Por que essa paisagem desse lugar foi escolhida por você? Você pensou em procurar uma coisa que é agradável para você ou não? Você pegou aleatoriamente? Então você vai dizer por que você escolheu esse lugar com essa paisagem. E depois cite outros 5 lugares que você gosta e 5 lugares que você não gosta. Beleza? Lugares, daí você vai dizer do seu dia a dia, da sua intimidade. E aí eu vou colocar como é que ficou o meu aqui para vocês terem uma ideia, como é que é para fazer. Beleza? Olha só, esta paisagem representa um lugar que eu gosto. Né? Então vamos lá, então eu escolhi essa paisagem. Eu vou tentar deixar no Google para vocês ir fazendo a resposta ali, para não precisar pôr no caderno. Mas quem não conseguir, aí faça no caderno e depois a gente verifica quando retomarmos, né? Tira uma foto, enfim. Mas tentam fazer isso no Google ou no caderno que eu vou deixar aqui para vocês o link. Então a minha paisagem é essa, vocês sabem qual é esse lugar? Bom, a minha paisagem representa um lugar urbano, né? Foi modificado pelo homem, então a natureza que estava ali, né? Ela foi substituída por traços culturais humanizados, e ela representa o Jardim Botânico em Curitiba, que é a capital do Paraná, frio para dedéu, né? Um lugar bem alto, um lugar bem frio e bastante bonito, né? Tem esse lugar aqui, que é o Jardim Botânico, que tem bastante biodiversidade de muitas espécies de plantas e é um lugar bem bacana mesmo para passear, para conhecer. Esse lugar apresenta características culturais e naturais, né, porque ele foi transformado pelo homem, então ele apresenta características culturais. E também naturais, porque ele ainda preservou ali algum espaço da natureza. E ao fundo, nós temos os traços culturais, que é a cidade de Curitiba. E eu escolhi esse lugar porque ele tem uma beleza esplêndida, que traz paz, harmonia para mim. É um lugar muito bonito, né? Bem organizado ali os cortes, enfim. É um lugar que vale a pena um dia conhecer. Eu gosto de outros lugares também, né? Meu quarto, por exemplo, que eu estou fazendo a gravação aqui, é no meu quarto. Gosto da cozinha, gosto bastante de cozinhar e de comer, enfim. Meu local de trabalho, minha cidade, e eu não gosto muito de hospital, né? Assim, quando precisa a gente tem que ir, mas eu não me sinto bem indo ao hospital. No banco também não gosto muito de ir, enfrentar filas, enfim, não gosto muito, prefiro resolver pela internet. Pedágio, quando a gente viaja, né? Às vezes para, tem fila, enfim, às vezes não usa aqueles passe rápido, né? Então a gente acaba pegando fila e o cemitério, né? Que não quero nem passar perto. Então é mais ou menos esse roteiro que vocês devem seguir, né? Para essa atividade de revisão mesmo, para a gente aproveitar esse momento de reposição de aula. Então espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar na descrição aqui da aula onde vocês podem fazer. Se não tiver descrição, aí vocês podem fazer no caderno mesmo. E quando a gente retornar, ou quando for mandar a apostila para a escola, vocês mandam aí a cópia ou destaca a folha e manda junto. Beleza? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida podem me chamar e aí a gente vai esclarecendo. Então continuem se cuidando, cuidado com o frio, cuidado com a saúde, bons estudos e até mais. Valeu, galerinha!